A graça e a paz do Senhor Jesus aos meus amados, vocês, nós que estamos reunidos nesse tempo para estarmos em comunhão com o Pai, mas em comunhão com a nossa família, com a nossa casa. Que maravilhoso, que gostoso esse tempo que Deus está nos dando. É algo diferente, mas é algo que está fazendo a diferença no nome de Jesus. Então, você aproveita, né, que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aqui embaixo, né, coloca, inclusive, aciona o sininho para que todos os vídeos que forem lançados, nós estamos preparando uma série de mensagens, você possa receber a notificação e assistir junto conosco assim quando é lançado, tá bom? Então, nós estamos aqui para falarmos um pouco do que que Deus nos entregou no domingo agora, tá? O tema da mensagem foi o som do céu. O som do céu. Né? Você já deve ter lido Lucas, capítulo 18, do versículo 35 ao versículo 43. O material vem antes para você. E conta a história de um rapaz, de um homem cego à margem do caminho. Mas eu quero perguntar para você algo antes. Qual é o som do céu? Qual é o som do céu? Nós falamos domingo e já entregamos logo a resposta de que o som do céu é a voz de Deus. São as palavras de Jesus. É o sussurro do Espírito Santo. Aleluia! Eu tenho uma mensagem aqui também no YouTube, depois você pode assistir, que é quando Deus fala, Deus cria. Ah, meu irmão, algo tremendo, ok? Então, Deus, o que a gente aprende? Deus não precisa do velho para fazer o novo. Tá? Então, e nem precisa de autorização para realizar qualquer coisa que ele queira realizar, ou qualquer milagre, qualquer situação aqui nesta terra. Amém? E olha o que a palavra fala a respeito do que Deus pensa por nós. Esse que tem o poder absoluto. O que ele pensa ao meu respeito? Você já parou para pensar? O que Deus pensa de mim? Aí Jeremias capítulo 29, versículo 11, fala: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal. Para quê? Para que ele possa nos dar um fim que nós esperamos, para vos dar o fim que esperais. Então o pensamento de Deus é para dar um futuro. Diga aleluia. Mas eu quero destacar algumas coisas nessa história do cego, ok? Primeira, ele perdeu a visão. Em dado momento ele perdeu a visão, ou nasceu cego, ou perdeu sua visão. Para uma pessoa que enxerga e perde a sua visão natural, existe uma das fases que é interessante. Além de outras fases, uma das últimas fases nesse primeiro ano é reconhecer ou aceitar que é cego. E é nesse momento que se consegue ajudar melhor uma pessoa que está com essa deficiência. Mas num sentido espiritual, ou seja, alguém deixou de ver as coisas de Deus, perdeu a visão com as coisas de Deus, tá? Essa pessoa pode ir para dois caminhos. Talvez você pense, poxa, eu não estou conseguindo enxergar muito bem as coisas de Deus, eu estou precisando de discernimento, estou precisando de uma direção. Aí você entende que está com a visão comprometida. Você tem dois caminhos. Reconhece, primeiro, que é cega ou que precisa, que perdeu a visão, mas decide continuar sendo guiado pelos olhos naturais. Ou você, em segundo lugar, reconhece, perdi a visão, mas eu quero voltar a enxergar. Qual é a sua posição hoje? Você perdeu a visão, mas quer voltar a enxergar. Eu quero entender melhor as coisas de Deus. Ou você reconhece que perdeu a visão, mas não está mais interessado em recuperá-la. Quer continuar andando com o que os olhos veem. É uma decisão sua. Muitos pararam no meio da caminhada porque perderam a visão. Muitos saíram do meio do povo de Deus porque perderam a visão. Queridos, nós temos um Deus que abre os olhos do cego. Nós temos um Deus que pode te ajudar a entender um pouco mais dele. É só você pedir. Aquele cego, ele foi paralisado pela sua cegueira. Então, diga comigo, falta de visão paralisa. Gente, quando eu não tenho uma visão do negócio que eu estou envolvido,
Eu paro no tempo. Visão de negócio. Para os empresários, para aqueles do corporativo, eles sabem que todo dia a visão tem que ser alimentada. Todo dia a visão tem que ser trabalhada. E no reino de Deus não é diferente. Todos os dias nós temos que alimentar a visão de Deus. Diga glória a Jesus. Então ele não podia entrar na cidade. Disseram para ele o seguinte: olha, cego, aqui é teu lugar, aqui é o lugar dos mendigos, aqui é o lugar dos cegos, aqui é o lugar dos pedintes. Então você acredita que esse lugar, a margem que te colocaram, é o seu lugar? A margem das oportunidades, você acha que esse é o seu lugar? Eu profetizo na sua vida que você vai voltar a ver. Ver a glória de Deus. Ver a glória de Deus em tudo, em todos os aspectos da sua vida. Diga aleluia. Diga, eu preciso ver luz no meio da escuridão, nesse quarto escuro que eu estou. E ele vai acender as luzes, abrir as janelas, para que você possa encontrar um caminho nessa tua história. Dá glória a Jesus por isso. Eu não sei por que você parou, o que te fez parar, mas eu profetizo no nome de Jesus que você vai se levantar dessa situação no nome de Jesus. Aquele cego, ele tinha a visão comprometida, ok? Mas o que fez ele levantar não foi a sua visão, foi os seus ouvidos, foi o que ele ouviu. E é nisso que nós queremos falar aqui nessa célula. Aleluia! Dá glória a Deus pela sua célula, por esse povo, né? Agora está todo mundo com saudade, né? Quando o pastor diz, olhe para a pessoa do lado, né? Pergunta para ela, fala com ela. Tem gente que dizia, coisa chata, esse negócio de ficar mandando olhar para o lado. Agora, meu irmão, está todo mundo com saudade, né? De olhar para o lado, de olhar para o irmão olhar para você, de dar aquele abraço, pegar na mão. Deus trabalha na tormenta. Em segundo lugar, então, ele ouviu algo diferente. Ele ouviu um som diferente. Pense bem, ele estava no caminho de uma cidade comercial. Então era barulho de carroça, era barulho de cavalo, era barulho de gente caminhando, era animal. Então ali era muito ruído, interferências, para que ele pudesse ouvir algum som. Mas ele, é interessante, gente, que ele conseguiu ali discernir entre a diferença entre barulho e o som do céu. Barulho, ruído e o som do céu. Ele entendeu que algo diferente acontecia ali. E que Jesus estava passando, estava chegando naquele lugar. Muitas vezes a gente fica, Deus, tu não está me vendo não? E se a gente tivesse o ouvido aguçado, a gente ia conseguir ouvir Deus dizer o seguinte, cara, eu estou aqui do teu lado, tá me vendo não? Deus nunca nos abandona. Deus nunca deixou você só. É que perguntamos, mas não conseguimos ouvir por causa dos muitos barulhos, das distrações, que nós falamos até na célula passada, né? Deus gera tudo isso para nos tirar as distrações, para que a gente possa ouvir melhor o som do céu. Amém? Então, quais os sons que você tem buscado ouvir esses dias? Quais os sons? Nós estamos assistindo muito filmes. É ou não é, gente? Não venha dizer que não está assistindo, tá? Escolha bem os seus filmes, tá? Quem assiste um filme romântico? Há uma tendência ao quê? Ao romantismo. É ou não é? Quando termina o filme romântico, é todo mundo mais... oh Jesus, oh meu filho e tal, né? É isso. Quando você assiste uma história de superação familiar, qual é a tendência? Você consegue ânimo para quê? Para lutar pela sua família. Você mexe no teu brio, mexe nos teus sentimentos. Quem assiste, né, uma programação da Rede Globo, como é que fica? Fica deprimido, gente. Fica deprimido. E com desejo de chutar o pau da barraca e desistir do casamento. É isso que a Globo tem passado para nós, né? Agora, quem gasta tempo com a Bíblia, o que acontece? Vai mais longe. Quem é ministrado pela palavra vai mais longe. Dá glória a Deus aí. Então, infelizmente, essa geração consegue ouvir muito barulho, mas
não tem conseguido ouvir o som do céu. Não tem conseguido. O cego perguntou, quem é que está passando aí? Responderam, Jesus, o Nazareno. O Nazareno é um negócio meio pejorativo quando eles falam. É uma ironia, sabe? Eles estavam querendo dizer, o Nazareno, aquele que mora no Nazaré, uma cidade insignificante, de um povo insignificante. Ele é filho da irmã Maria, filho do José, o carpinteiro. Então eles estavam tentando ali minimizar, dizendo, esse ali é aquele maluco que fala que é o Messias, que é o Salvador, sabe? Desacreditando mesmo no ministério de Jesus. Mas o cego percebeu sua situação e ele pensou, Jesus, pelo que eu escuto falar, pode mudar a minha vida. Ele ignorou os comentários e começou a chamar Jesus pelo um título messiânico, Jesus, filho de Davi. Gente, nós temos que conseguir ter habilidade, você precisa ter habilidade, para não ser levada pelas opiniões, por respostas, por situações que desacreditem que Deus está no controle da sua vida, que está no controle de tudo. Você precisa vencer o medo para poder acreditar, mesmo que tudo diga que não. Jó vivia uma situação que tudo dizia para ele, tu és um fracassado, Deus não te ama. Mas ele se manteve firme, porque ele disse, eu me alegro com aquele que dá, e eu não consigo me alegrar com aquele que tira. Ele é soberano. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso que Jó, aleluia, e eu creio que Deus está levantando muitos Jós nesse tempo, que não vai murmurar, que não vai reclamar. Diga assim, eu vou agradecer, porque quem sabe como Jó, Deus vai me dar tudo em dobro. Aleluia. Então aquele homem, ele conseguiu ver muito mais cego do que muitos religiosos do seu tempo. E o que foi que isso fez na vida daquele cego? Gritar, fez Jesus parar. Quem desiste de clamar, não vê Jesus parando. Quem desiste de orar, jamais vai ver o Senhor se voltando para ele e perguntando, o que tu queres que eu te faça? Então eu oro para que nossa geração, ela viva um tempo de um estilo de vida, de uma busca intensa e que faça os céus pararem. E em terceiro lugar, ele entrou em lugares que jamais ele havia entrado. Jesus fez uma pergunta, o que queres que eu te faça? E ele disse, eu quero ver. E aí o Senhor fez ele ver. Mas ele tomou uma decisão, ele pensou, eu não vou ficar só na cura. Eu acredito que ele tem muito mais para mim. Então a palavra fala que ele resolveu seguir, no capítulo 18, lá no final, resolveu seguir o mestre. E como ele decidiu seguir o mestre, ele entrou em Jericó. Ele não poderia entrar, mas quem segue Jesus entra por portas inacreditáveis. Supera situações insuperáveis. Ok? Então ele seguiu Jesus. Ele entrou naquele lugar. Então como ele seguiu Jesus, Jesus entrando em Jericó, uma multidão ali, ele ali do lado de Jesus, eu sou aqui resultado do ministério, eu estou aqui para validar o ministério desse homem. Mas ele tinha um homem chamado Zaqueu, era pequeno, de baixa estatura, ele era principal dos publicanos, ele era rico, mas também era ladrão, e ele subiu numa árvore para ver Jesus, porque ele era pequeno. Jesus passando viu e disse, desce. A palavra do Senhor para nós é, desce dessa posição de só ver. Desce dessa posição de só observar o que os crentes estão fazendo, o que a igreja está vivendo. Diga, eu sou a igreja. Eu não posso estar distante, numa posição de observar. Eu preciso estar perto, numa posição de seguir. Observador, seguidor. Quem você é? Jesus disse, estou precisando de um lugar para jantar. E Zaqueu, vamos para a minha casa. E lá, ele declarou algo interessante. E era lá, porque Jesus disse, na verdade, eu quero jantar na tua casa. Porque o que aquele homem tinha para falar, os seus precisavam ver. E ele disse, depois de entregar a vida para Jesus,
Eu decido dar metade dos meus bens para os pobres. Tudo, ele era rico. E aí eu pergunto algo para você. Jesus entra em Jericó, Zaqueu converte em Jericó, Zaqueu decide entregar metade dos seus bens ali em Jericó, e há um pouco tempo atrás, um homem mendigo e cego, na entrada de Jericó, é curado e aceita Jesus e segue ele. Quem estava ali com Jesus ouvindo aquela declaração? O ex-cego, o ex-mendigo. Aleluia! Quem segue Jesus está sempre no lugar certo, na hora certa e escuta as coisas certas. Quem era o primeiro pobre que seria ajudado? Quem era o primeiro pobre a receber? Era aquele ex-mendigo. Aleluia! Meu Deus, você está entendendo isso que eu estou falando? Aleluia! Se você não murmurar, se você somente seguir e crer no que Jesus tem para você, como aquele mendigo, ex-mendigo cego, eu quero dizer para você, se você acompanhar Jesus, aonde ele estiver, o Senhor vai levantar pessoas, ou situações, ou circunstâncias para te abençoar, aleluia, na tua vida financeira. Você crê nisso? Diga amém. Porque Deus abre porta onde não tem porta. Então nós aprendemos que a falta de visão paralisa. Eu preciso buscar Deus, cura a minha forma de ver o reino de Deus. E aprendemos que quando nós paramos para ouvir, nós ouviremos a palavra do Senhor. E normalmente a palavra dele é levanta, toma uma posição, porque eu quero te abençoar. E nós entendemos que um cego, à beira do caminho, mendigo, quando é curado, quando consegue ver Jesus, ele passa a seguir. Então você que já viu Jesus, já teve um encontro, siga Jesus. Aleluia! Ele volta a enxergar. Você vai voltar a enxergar. Ele seguiu Jesus. Você precisa seguir Jesus nesse tempo. E ele recebeu sua recompensa no capítulo 19. Eu quero dizer que a tua recompensa está chegando. Diga aleluia. Diga eu. Não desista. É tempo de permanecer. O cego percebeu que Jesus era mais do que cura. Jesus era providência. Entenda que Jesus é mais do que cura. Jesus é providência. Amém? Então diga comigo, Deus está levantando nesta geração, diga, pessoas que o seguirão. Diga, eu sou o primeiro. Glória a Deus. Essa geração está aprendendo a não murmurar, mas a agradecer. Então, que possamos ser dessa geração que adora o Senhor em espírito e em verdade, não pelas coisas que Ele pode dar, mas pelo seu coração, que é maravilhoso, que é bom estar perto. Perto do coração do Senhor há um calor que faz o corpo todo perceber o sentido da vida, de viver, de continuar de pé. Eu louvo a Deus pela sua vida, abençoo a sua casa e que esta reflexão tenha destravado janelas de bênção sobre a sua vida, que tenha trazido um pouco de entendimento, que nós precisamos deixar um pouco do barulho para voltar a ouvir a voz de Deus, a voz do Mestre, o sussurro do Espírito Santo. Beijo no coração e se preparem, muita coisa boa está vindo aí no YouTube, né, nas redes sociais, tudo para abençoar a sua casa, para não perdermos essa conexão, esse vínculo da fé. Fique firme, fique forte. Já já estaremos de volta juntos, cultuando o nome do Senhor. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe essa nossa história, no nome de Jesus. Amém.